Não sei se você sabe, se você tá nesse meio já, mas não tá fácil para ninguém. E hoje eu vou falar como você pode se destacar e se tornar irresistível no mercado de trabalho americano. Eu sou a Naira Hess, mentora de carreira para brasileiras imigrantes, e eu estou aqui para te ajudar a parar de trabalhar com o que não tem nada a ver com você, descobrir o que tem a ver e fazer isso acontecer de vez. Então, a minha missão é sempre fazer com que você encontre trabalho, carreira, que seja autenticamente você, não importa onde você mora, se é nos Estados Unidos ou se é fora do Brasil, em qualquer outro lugar. E hoje eu vou falar de um dos assuntos meus favoritos, é claro, que é como você pode se destacar e se tornar irresistível no mercado de trabalho americano. Então, não sei se você sabe, se você tá nesse meio já, mas não tá fácil para ninguém. Não tá fácil nem para os nativos americanos, nem para as gostosas, nem para as patricinhas, porque tá todo mundo tendo problemas em encontrar trabalho agora em 2024. Eu sempre que entro no LinkedIn, eu vejo as pessoas que falam que aplicaram para 150 vagas, 500 vagas, 900 vagas, e não tiveram resposta, ou tiveram pouquíssimas respostas. Isso é uma coisa que toda vez que eu entro no LinkedIn tem a história de alguém falando que, depois de 700 aplicações, eu finalmente encontrei a empresa ideal. E eu vejo que elas não fazem muito ideia de qual que é o problema, né, dessas aplicações, porque não é normal que uma pessoa tenha que fazer 900 aplicações para conseguir um trabalho, nem aqui e nem em lugar nenhum. E aí, quando a gente é imigrante, o que que adiciona nisso daí? A gente fica ali pensando, né, putz, se nem essa pessoa que é imigrante, que é nativo americano, tá conseguindo trabalho fácil, como é que eu, imigrante, né, na fila do pão, vou conseguir me destacar para ser contratado? E eu também trabalhei com recrutamento por aproximadamente 5 anos e fiz amizades na área de RH. Acabei de terminar meu mestrado de psicologia organizacional. É sempre difícil falar. Psicologia organizacional em Harvard. Minha formatura foi há um mês atrás. Só para você saber quem eu sou, né? E por que que eu vou falar disso aqui hoje? Porque eu quero trazer o que tem de mais moderno, de mais relevante. Então, eu vou trazer um pouco parte da minha experiência pessoal, né? Sendo recrutadora, sendo também candidata, que fui candidata por muito tempo, e também tudo que eu aprendi nessa parte acadêmica do mestrado, para te explicar como é que você pode, então, se destacar sendo imigrante e mulher, né? Muitas das vezes as minhas clientes, a maioria delas são mulheres. Então, vamos lá. Muitas pessoas me procuram porque acham que o primeiro passo para ser contratado é fazer um resumê bacana, bonitão, cheio dos breguedê, cheio dos gráficos e tal. E aí, depois que as minhas clientes, né, viram clientes, que elas entendem meu método, fica parecendo mais que o foco da busca por trabalho é o networking, né? É você ir lá e encontrar as conexões. Só que tem uma coisa que, se você não tiver, não tem como nem o seu resume ficar bom, nem tem como fazer um networking de respeito. Não tem como salvar nenhuma dessas ferramentas que você pode usar se você não tem esse aspecto. E aí eu vou te ajudar a descobrir o que que é com um exemplo. Então, assim, vamos tirar seu sapatinho, colocar o sapatinho de um recrutador, uma recrutadora nos Estados Unidos. Vamos nos colocar no lugar de um recrutador e pensar assim: quando a gente precisa de algo, seja esse algo um produto, um restaurante ou um prestador de serviços, por exemplo, né, para fazer alguma coisa dentro de casa, como que a gente geralmente busca essa pessoa? Tudo bem que primeiro a gente vê se alguém tem alguma referência, né? Então a gente procura alguém que talvez conheça a pessoa ou aquele produto para poder indicar. Mas aí quando a gente não tem, por exemplo, eu mudei de país faz pouco tempo, e aí quando a gente está num país completamente novo que não tem nem para quem perguntar, o que que a gente faz? A gente apela para o Google. E aí no Google a gente busca lá as coisas, né? E aí, quando você quer, por exemplo, buscar o melhor restaurante para você ir jantar com seu marido, com sua amiga, você vai buscar colocar lá melhor restaurante do mundo, ou você coloca melhor restaurante mexicano em Lisboa com área externa e perfeita para dates ou perfeita para girls night. Pensa aí. Qual é que dos dois você escolheria fazer? E aí, do outro lado, para quem é o restaurante, né? Como que você teria a melhor chance de aparecer como primeiro nessa busca, dessa pessoa que foi super específica com a busca? Você teria que ser muito específico sobre o que você oferece, né? Você teria que colocar palavras-chave que match
né? O que que você tem, se você tem uma parte externa ou não, se você serve comida mexicana ou não, que tipo de comida mexicana que você serve, se é uma decoração bacana. Então, você tem que ser muito específica sobre o que você oferece para poder aparecer na busca de pessoas que querem só o melhor, né? Como recrutadora, a gente sempre quer o melhor candidato para aquela posição. Com esse exemplo, eu espero que você tenha descoberto, né, comigo, que o passo mais importante não é sobre o resumê mais lindo, aquele resumê do Canva, né, cheio de gráficos, não é sobre o networking. É o quê? Suspense, minutos sabores. É você saber o que você quer e o que você faz bem. Não só isso, você precisa ser específica. Então, antes de fazer qualquer coisa, antes de sentar sua bunda no computador para fazer o seu resumê, você precisa definir o que você quer. Não tem outro jeito, não tem outro atalho, tá? E você precisa fazer isso não de forma abstrata. Ah, eu quero um emprego bacana, que pague bem e que trabalhe remoto. Todo mundo quer, né, minha filha? Se é isso que você quer, tem que entrar na fila. Para você se destacar, o que que você precisa? Se comunicar com exatidão do que você quer. Então, você tem que contar o que que da sua história prova que você vai ser a melhor do mundo em fazer aquilo, em resolver aquela dor específica de quem está contratando. Para você se destacar, você precisa comunicar com exatidão o que você quer. O que que da sua história prova que você vai ser a melhor do mundo em fazer aquilo especificamente? Não é em resolver qualquer coisa do mundo inteiro, é resolver algo específico, aquela dor específica de quem está contratando. Então, não é só sobre nós, o que a gente cria, o que a gente coloca no resumê, o que a gente fala na entrevista, não é só sobre nós. É quem a gente é, né, e o que que a gente quer, mas aqui também tem a parte do que a pessoa que está contratando está buscando, e aí a gente traz aquilo que é relevante, aquilo que se encontra aqui no meio. Então, eu sei que é algo simples, né? Parece que é óbvio, mas o que tem de gente que não faz isso e que sai aplicando para um monte de vaga genérica, um monte de coisa que não tem nada a ver com a experiência ou com o que ela quer, não está escrito. É o que eu mais vejo, porque muitas vezes as pessoas colocam no resumê ou falam na entrevista aquilo que acham que os recrutadores querem ouvir, ou aquilo que é politicamente correto de se falar, né, com as respostas e na entrevista. Mas aí o que que acontece? Eu, como recrutadora, é um saco você pegar 20 mil aplicações falando um monte de coisa genérica, que fala, fala, fala e não fala nada. E aí você só faltava dormir, né, em cima de mais uma aplicação, porque não é nada memorável, não é nada de alguém que stand out, né, que apareça, que se fale, nossa, essa pessoa entende o que eu estou buscando, essa pessoa tem as características, tem a experiência, tem a personalidade que eu estou buscando. Então, eu trouxe dois exemplos para você colocar o sapatinho aí de recrutador e de recrutadora e me ajudar a decidir que candidato desses dois a gente decidiria passar para a próxima fase da entrevista. Então, o primeiro é assim: highly motivated professional with distinctive talents and skills that enabled me to effectively educate and communicate the value of product services, fostering trust with clients, customers. I firmly believe in the pivotal role of hard work, dedication, self-discipline in achieving success for both myself and the company I represent. E aí a gente chega no final já com o olho até ardendo, né, de ler um negócio desse, porque falou, 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 não falou nada, né? Coisas genéricas, coisas que qualquer pessoa, todo mundo que está aplicando, obviamente, né, deveria ter dedicação, disciplina e tal, então não está comunicando nada sobre o que a pessoa faz. Daí eu peguei um exemplo, outro exemplo, de uma cliente minha que aplicou recentemente e conseguiu passar na primeira entrevista, porque ela estava se preparando para a entrevista e a historinha dela era assim: I come from a family of bar owners. Being around by all sorts of people was my passion since then. That's why I decided to study psychology. During college, I found out about recruiting and loved it because companies that care about human capital go further and are more profitable. In Brazil, I've worked in full cycle recruitment with an average of 20 successful placements a month in the pharmaceutical industry. I moved to the US to improve my English, and now I feel ready and super excited to restart my career in this pharmaceutical company. E aí, assim, pensa comigo, se você fosse recrutadora dessa vaga, fosse uma empresa, né, de farmacêutico, que candidato você chamaria para o próximo passo? O primeiro ou a segunda? Obviamente a segunda, né? Não vou nem te dar tempo de pensar, porque tem que ser a segunda.
E aí o engraçado é que quanto mais específico você é no que você quer e no que você está buscando, mais divertido o processo de buscar emprego fica. Porque pensa bem, quando você está aplicando lá para 900 vagas, você está aplicando só para as vagas que você gosta? Provavelmente não, né? E aí, se você tem duas respostas, mas são duas respostas de duas vagas que não tem nada a ver com você, que você foi e gastou energia para aplicar, mas quando volta não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o que você quer, não te deixa animada, né, para passar pelo processo seletivo, e aí você gastou muito mais energia buscando algo que você nem vai querer e que se você aceitar, provavelmente não vai ser um bom fit para você do que se você tivesse tirado o tempo para realmente descrever tudo aquilo que você quer, quais são as empresas que mais se adequam ao que você quer e fazer as aplicações customizadas, né, para aquelas vagas, porque daí tudo bem, você vai aplicar para menos vagas, mas de 10 vagas que você aplicar, se uma der certo, é tudo que você precisa, porque essa uma já vai ter passado pelo filtro daquilo que você deseja. Então, economiza o tempo de todo mundo no processo. Não tem como você começar um processo seletivo, ou você começar a sua carreira nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar que você more, sem saber o que você quer. É a mesma coisa que você, eu vou viajar, mas não sei para onde. Vou para qualquer lugar, vou para o que aparecer. E aí você só vai entrar em encrenca, né? Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho é caminho. Eu sei que é simples, mas que não é fácil. Porque quando a gente muda de país, a gente nem sabe direito como que a gente vai fazer essa escolha de carreira, né? A gente não sabe como funciona o mercado de trabalho americano, a gente acha que é igual ao Brasil, né? A gente copia e cola como era no Brasil e aí traz as mesmas crenças, os mesmos modelos para os Estados Unidos ou para o país que a gente está morando. E uma diferença grande entre o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, é que lá no Brasil tem uma especificidade muito grande sobre quem que eles contratam para as vagas específicas. Então, a maioria das vagas, elas definem assim: eu preciso que essa pessoa tenha uma faculdade nessa área específica. Então, quando a gente muda para os Estados Unidos, a primeira coisa que as pessoas acham que elas têm que fazer é fazer uma outra faculdade ou fazer um curso que seja naquela área para começar a aplicar para trabalhar naquela área. E nos Estados Unidos é diferente. Você não precisa ter uma experiência específica ou uma faculdade específica naquela área para você ser contratado. Então, o que que você precisa para se diferenciar e para ser contratado? Você precisa contar a sua história de forma personalizada, com resultados e com o que é relevante para aquela vaga, com o que é relevante para o que eles estão buscando. Se você ainda se sente insegura, perdida para encontrar essa sua carreira dos sonhos, e eu super entendo, né? Porque quando a gente muda de país, a gente recebe essa tela em branco e aí fica difícil às vezes a gente saber, porque às vezes o que a gente fazia no Brasil a gente já não gosta mais. Ou o que a gente fazia no Brasil era a única opção que a gente tinha dentro daquele ambiente, mas aí quando a gente muda de ambiente, as opções são outras, né? E aí, se a gente vai ter que escolher do zero, melhor que seja uma coisa que já tenha a ver com quem a gente é, com os nossos talentos, com o impacto que a gente quer ter no mundo, que tenha a ver com o propósito, né, de vida que a gente tem. Então, é por isso, e pensando em tudo isso que eu passei, né, e também com tudo que eu já estudei, que eu criei a mentoria Gestação de Carreira. Então, nessa mentoria, eu combinei vários anos de conteúdo dos melhores livros da área, né, de autoconhecimento, dos mentores dessa área de carreira, mais a minha experiência de mais de 10 anos como imigrante, como recrutadora, para te ajudar a organizar tudo o que você quer em um planejamento de carreira efetivo, né, e assertivo. Então, essa mentoria é uma mentoria num formato bootcamp, porque eu sei que a gente pode se perder ali na problematização, né, do que a gente quer e do e escolher coisas que às vezes não estão nada alinhadas com quem a gente é. Então, a gente vai ter um mês, são 4 encontros semanais, para conseguir montar o seu quebra-cabeça profissional. E a gente vai decidir juntas uma carreira que seja com propósito, que seja alinhada aos seus talentos naturais e que seja também valorizada pelo mercado de trabalho americano, porque não adianta também a gente criar uma carreira que você queira fazer, mas que não vai te dar o resultado que você quer ter, né? Então, uma carreira que ninguém precisa, que não tem necessidade, que não resolve problema nenhum. Então, nesse um mês,
eu vou te ajudar, eu vou te guiar passo a passo para você chegar num planejamento que, a partir disso, quando você sabe quem você é, quando você sabe o que você quer, quando você sabe onde você quer chegar, a gente consegue fazer o seu resumê, a gente consegue fazer a sua aplicação, a gente consegue te treinar para entrevista, e todo esse processo você se torna irresistível no mercado de trabalho americano e absolutamente nada vai te parar. Então, não só no mercado de trabalho americano, né? Eu tô acostumada a falar com pessoas dos Estados Unidos, mas qualquer lugar do mundo que você queira morar, né? Você tendo visto de trabalho, com esse método e com essa visualização de onde você quer chegar, tudo fica muito mais fácil. E aí depois o seu processo, a sua aplicação, realmente assim é um estalo, porque quando a gente sabe o que a gente quer, daí a única solução é a gente conseguir aquilo, né? Não tem outra escolha, não tem plano B. Então, queria falar um pouquinho sobre tudo isso e vou falar mais em outros episódios dos erros que a gente comete, né, quando a gente está escolhendo a carreira, e de outras coisas que podem te auxiliar nesse processo todo como imigrante, como profissional brasileira. Mas hoje era isso que eu queria trazer. Muito obrigada por ter ficado aqui, por ter ouvido. E deixa nos comentários, nas redes sociais, o que que você achou, qual que foi a parte que você mais gostou. Deixa uma review bem bacana nesse podcast que a gente precisa. E vamos lá, vamos juntas.